Nós temos uma suspeita lá, doente com endocardite bacteriana aguda, grave, sinais de sepse, ruim, tem embrulhação periférica, já fez um AVE na chegada, já com 2, 3 dias de doença já fez um AVE, então é um doente muito ruim. Você tem que tratar o mais rápido possível, obviamente. Ele vai chegar, você vai colher as culturas, o máximo que você puder colher, 3, 6, 9, 12 hemoculturas, se for possível. Colha em horários diferentes, sempre pareadas, para a gente ter a possibilidade de isolar a cepa. E trata esse doente. Como que você vai tratar? Vai tratar de acordo com a prevalência epidemiológica das cepas. Nós sabemos, de acordo com os estudos clínicos, que as endocardites bacterianas, as grandes causas que levam a endocardite bacteriana aguda são o Staphylococcus aureus e os Streptococcus. Na verdade, o Staphylococcus aureus e os Streptococcus, de maneira geral, mais víridas, eles são os grandes causadores de endocardite bacteriana aguda ou subaguda. Quando a gente fala de aguda, o Staphylococcus aureus prevalece um pouco mais. Quando fala em subaguda, prevalece mais o Streptococcus. Então nós temos uma causa etiológica frequente de cocos gram-positivos. Quando eu falo de Streptococcus gram-positivo, a maioria deles tem sensibilidades à penicilina e seus derivados. Esse é um ponto importante. Quando eu falo de Staphylococcus aureus, todos são resistentes a penicilinas, todos, sem exceção. E nós temos que usar a oxacilina como divisor de água. Então, se o Staphylococcus aureus é sensível ou resistente à oxacilina, esse é um ponto importante para você definir sua conduta. Aí você fala para mim, mas professor, mas eu vou ver o doente e eu não sei qual cepa que tem. Ele está com endocardite grave, séptico, claro, está perfeito. Como que eu vou atuar? Eu vou atuar com a amplitude de cobertura a melhor possível e mais segura. Então você é obrigado nessa chegada do doente, num doente grave como esse, tratar o Staphylo oxa resistente, porque eu não sei o que é ainda. Então na chegada desse doente, você precisa começar com vancomicina no tratamento. Mas tem um detalhe, sempre associado a aminoglicosídeo. Essa é uma rotina que foi estabelecida há décadas e se mantém ainda. Dos aminoglicosídeos, a rotina terapêutica universal é usar a gentamicina. Então você tem que usar a vancomicina, nós tivemos uma discussão sobre isso já, uma live de glicopeptídeo já. Então naquela dose 20 mg por quilo por dose, fazer a dosagem da vancocinemia, de acordo com a progressão, nós já tivemos uma discussão dessa, quem quiser rever essa live que nós já fizemos algum tempo atrás, e usar a gentamicina, que é o aminoglicosídeo, com a dose de gentamicina, por exemplo, 240 mg por dia, e aminoglicosídeo você pode fazer uma dose única por dia, não precisa dividir ela. Aminoglicosídeo como gentamicacina, você faz uma vez por dia, tá ótimo. Pega a dose total e faz uma vez por dia. Então esse é o manejo da aguda, sem dúvida nenhuma. E aí o que acontece? Aí você vai ter que esperar as culturas. As culturas vão isolar a cepa, e na maioria das vezes isola, mais de 90%, 80% você vai ter, mais de 90% você vai ter isolamento de cepa bacteriana, se for bacteriana, o isolamento é muito alto. Nós temos, assim, os casos de endocardite bacteriana com hemoculturas negativas, eles são mais raros. E realmente, quando são persistentemente com hemoculturas negativas, são normalmente por outros agentes mais difíceis de isolar. Coxiella, tantas cepas aí mais raras um pouquinho. Aí, o que acontece? A gente tem a questão desse manejo. Aí você vai poder olhar a evolução da cultura. Nessa hemocultura, você vai ver se vai positivar ou não. Positivando, você vai usar ela para direcionar o seu tratamento. Se positivar o Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, você vai trocar o esquema para oxacilina e deixar a dose plena, que são 12 gramas de oxacilina por dia. Ok? Se for um Streptococcus sensível à penicilina, você vai trocar para penicilina. Você vai usar 4 milhões a cada 4 horas. Vai usar 24 milhões por dia. Essa é a ideia. Entendeu, pessoal? Então vocês vão usar o direcionamento da hemocultura para isso. Agora, quando a endocardite é subaguda, lembra que eu falei para vocês? O que nós temos que fazer? Hemoculturas. Procurar o isolamento. É assim que funciona. Você não vai tratar desesperadamente com antibiótico de amplo espectro sem ter isolado a cepa, ou ter a suspeita clínica de tal cepa. Você isolar o Streptococcus viridis, você vai preferir resistência. Estourou um Streptococcus beta-hemolítico, alfa-hemolítico de outra classe, você vai definir a estratégia terapêutica. Outro agente também, que é um tipo de Streptococcus que está implicado nesse manejo, é o Enterococcus, que é o Streptococcus do grupo T. Nós temos 2 Enterococcus mais comuns, né? Que é o Fescio e o Fecalis. Tem outros, mas esses 2 mais comuns, Fescio e Fecalis. E os Enterococcus têm por característica de tratamento, de escolha, a utilização de ampicilina mais gentamicina. Esse é o tratamento de escolha desses dois.
no Streptococcus, do Enterococcus. Então, esse é o tratamento de escolha para eles. A gente não usa penicilina nos casos de enterococos, usa ampigenta de acordo com o antibiograma. Se tiver resistência a amp, nós vamos ter que trocar o esquema. E normalmente quando a gente troca o esquema de enterococos quando a amp é resistente, eu usava vancomicina. Pode-se usar cefalo de terceira geração, como ceftriaxona, é possível, mas habitualmente nós usamos vancomicina associada a genta, ok? Então essa é a estratégia dessa endocardite bacteriana aguda e subaguda, e a subaguda precisa das culturas da sua mão. Então são manejos, pessoal, que é importante vocês terem em mente, porque isso vai fazer se tomar uma decisão imediata desses doentes. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre a questão dessas válvulas. Quer dizer, quem são os doentes que fazem lesão valvar? Os doentes que fazem lesão valvar, muitas vezes são doentes que têm predisposição à doença cardíaca. Então são doentes que já tiveram uma doença cardíaca congênita, por exemplo, comprometimento valvar ou uma cardiopatia congênita. Doentes que têm alguma manipulação cardíaca, às vezes tem uma cirurgia cardíaca, colocação de marca-passo. Pacientes que têm lesão da válvula cardíaca no Brasil, que é muito importante, que ainda é muito frequente, de febre reumática, que compromete as válvulas. Até o prolapso válvula mitral, com disfunção, com insuficiência mitral, às vezes também é um fator de risco para esses doentes. Então, são doentes que você precisa ter na sua história, quando você está fazendo a sua história, com antecedentes patológicos, né? Você tem que procurar se realmente alguma coisa já tem previamente que possa facilitar isso. Então, esse é um ponto importante. Doença pré-existente. Mas isso não impede de ter endocardite em válvulas nativas, sem doença nenhuma. Isso acontece, a endocardite faz isso. Ok? Lembrar também na sua história manipulações desse paciente. Esse paciente foi manipulado na via urinária, na via digestiva, foi fazer uma ligadura de esôfago, por exemplo, paciente com cirrose hepática, por exemplo, foi fazer uma biópsia no esôfago, no próprio cólon, no sistema urinário passou algum aparelho, entendeu? Por exemplo, Staphylococcus bovis, que é um agente também importante, os próprios enterococos, de maneira geral, podem estar relacionados com neoplasia de intestino grosso, por exemplo. São cepas isoladas que podem te levar a outra patologia possível desse doente. E outro ponto importante ainda, que eu queria comentar rapidamente, é sobre os fatores de risco para endocardite, onde você é obrigado a fazer profilaxia antibiótica. Por exemplo, pacientes que têm doença dentária, que têm manipulação dentária, vai ao dentista, por exemplo, fazer um tratamento dentário qualquer, uma cirurgia de gengiva, uma manipulação de dente mais profunda. Esses doentes obrigatoriamente têm que fazer profilaxia com derivados de penicilina. O mais comum a gente usa ampicilina ou amoxicilina. Normalmente a amoxicilina é a droga mais comum de utilizar, porque é para o via oral, fácil absorção, mas melhor absorção do que a própria ampicilina, mas menos errática a absorção. Então, essa profilaxia tem que ser feita, porque evitar que esse paciente faça bacterimia durante o procedimento e infecte a válvula, ok? Então, isso é um dado muito importante. Isso vale para várias situações, né? Quando você vai fazer manipulação cutânea, você vai fazer profilaxia para isso. E saber realmente se o doente tem uma doença cardíaca prévia, vai alertar mais o médico, o dentista, um profissional de saúde que vai manipular esse doente para lembrar da possibilidade de fazer profilaxia para esse paciente.